Oi gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Bom, antes de mais nada, aquele pedido que eu sempre faço aqui, para quem estiver chegando aí agora, já se inscrever no canal, deixarem um like, deixarem um comentário também, tá? Isso tudo é muito importante para mim e não esqueçam de dar uma olhadinha nos vídeos mais antigos também, tá? Bom, gente, vejam essa, uma estudante diz ter sido vítima de racismo na Universidade Federal de Rondônia depois de ter sua matrícula cancelada pela banca de heteroidentificação que considerou que ela não era indígena. Vitória Barros foi aprovada para cursar medicina e diz pertencer ao povo Tapuia Tarariu. A banca de heteroidentificação, que visa comprovar se o aluno tem direito à cota étnico-racial, para evitar fraudes, relatou que a estudante fez chapinha e maquiagem para parecer mais com o fenótipo indígena e que nas redes sociais ela aparece com o cabelo bem cacheado. Bom, o Estatuto do Índio determina que índio ou silvícola é todo indivíduo de origem e ascendência pré-colombiana que se identifica e é identificado como pertencente a um grupo étnico cujas características culturais o distinguem da sociedade nacional. Já a universidade alegou que os membros da comissão que analisaram a matrícula da estudante não conseguiram contato com todas as lideranças que assinaram a declaração de pertencimento indígena entregue por ela. No entanto, 3 lideranças indicadas na declaração confirmaram o pertencimento da jovem à comunidade. Seriam eles a cacique Francisca Conceição Bezerra, o guardião da memória cultural do povo Tapuia Tarariu, José Jerônimo e Ednete dos Santos Silva, que é a coordenadora. Jerônimo e Ednete alegam que não foram contatados pela universidade e que, se tivessem sido perguntados, teriam confirmado que Vitória faz parte do povo. E a cacique Francisca de Conceição afirma que conversou com a comissão e respondeu todos os questionamentos feitos, dizendo, inclusive, que a estudante é parte do seu povo. Bom, de acordo com a estudante, os problemas com a universidade começaram logo após a inscrição. A princípio, a matrícula dela foi negada por não estar de acordo com o edital. Para ter acesso à modalidade de cota indígena, é necessário anexar 2 documentos ao processo, que seriam a autodeclaração e declaração de pertencimento indígena. Vitória tinha os 2. Como Vitória anexou todos os documentos necessários com a assinatura de 3 lideranças do seu povo, decidiu entrar com recurso contra o indeferimento da matrícula. Alguns dias depois saiu o resultado e ela estava oficialmente matriculada em medicina. Porém, 2 semanas depois, a estudante foi surpreendida com o cancelamento da matrícula. Eles deram o resultado da minha entrevista no último dia que poderia interpor recurso, em uma sexta-feira, no final do expediente. Então eu não tinha como recorrer. Como a passagem já estava comprada, eu decidi ir e resolver pessoalmente. O cancelamento da matrícula aconteceu semanas depois da entrevista de heteroidentificação feita por videochamada no dia 16 de junho. Participaram 2 servidoras da universidade, e 2 voluntárias indígenas, além da estudante. O relatório da entrevista descreve sem muitos detalhes os assuntos abordados, tipo cultura, costumes e pertencimento à comunidade indígena, e a consideração de cada integrante da comissão que participou da reunião. A decisão aponta que, apesar do discurso de Vitória demonstrar proximidade com a cultura da comunidade do povo indígena, Tapuia Tarariu, ela poderia ter se preparado para a entrevista por ter graduação em publicidade e propaganda, foi o argumento usado, Uma outra integrante diz que buscou referências nas redes sociais e aponta que Vitória não se apresenta como indígena e que ela aparece com um cabelo bem cacheado. Diz ainda que a estudante fez chapinha e maquiagem para parecer mais com o fenótipo indígena durante a entrevista, A conclusão da banca foi que Vitória não tem vínculo nem pertencimento à comunidade indígena a qual declarou pertencer. Em relação à entrevista, Vitória disse o seguinte:
Eu estava em casa o tempo todo neste dia, então não tinha nem por que fazer maquiagem. Eu não tenho cabelo cacheado, nunca tive, e também se eu tivesse, isso não me faria menos indígena. Se eu tivesse maquiada, também não me faria menos indígena, disse ela. Vitória chegou em Rondônia com provas a fim de resolver o problema da matrícula. Fotos de quando era criança, cartão com a vacina prioritária contra a Covid-19 e outros. No entanto, ela enfrentou muitos problemas, entre eles, a servidora responsável pelo processo estava de férias e não havia nenhuma suplente. Provas a menina tinha, só não tinha a aparência que o pessoal da banca achou que ela deveria ter, né? É importante destacar que no início da implementação das cotas por volta ali dos anos 2000, o método utilizado era o da autodeclaração, no qual o candidato afirmava a raça a qual se identificava no ato da inscrição para concorrer à vaga na universidade e pronto. Neste modelo, apenas a declaração do indivíduo era necessária para a comprovação da raça. Entretanto, esse método possuía falhas óbvias, né, que permitiam fraudes, onde pessoas brancas conseguiam entrar na universidade utilizando o sistema de cotas. Por conta disso, foi implementado o método de heteroidentificação, onde uma comissão verifica a veracidade da autodeclaração do candidato. Ou seja, não basta só dizer que é necessário provar que é. Agora vejam que interessante, aí que vem o plot twist da parada. No caso de uma pessoa trans, a coisa muda totalmente de figura e a autodeclaração já é o bastante. Afinal de contas, a autodeterminação da identidade de gênero é regulamentada pela Resolução 348/2020, que determina que o reconhecimento da pessoa será feito exclusivamente por autodeclaração. A mudança de nome e gênero nos documentos, por exemplo, é possível sem a necessidade de ação judicial. Qualquer pessoa com mais de 18 anos pode requerer ao cartório de registro civil de origem a adequação de sua certidão de nascimento ou casamento à identidade autopercebida. Ou seja, se amanhã cotas em universidades foram ampliadas para contemplar pessoas trans, que é uma demanda da deputada Érica Hilton, por exemplo, inclusive ela já até protocolou um projeto de lei nesse sentido no Congresso Nacional, essas pessoas não precisarão passar pela banca de heteroidentificação. Afinal de contas, elas já se declararam como tal e isso já basta. Teremos, por fim, 2 pesos e 2 medidas, né? Aliás, tanto a deputada Érica Hilton quanto a deputada Duda Salabert entram como cotas no projeto que determina uma porcentagem mínima de cadeiras na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas dos Estados, na Câmara Legislativa do Distrito Federal e nas câmaras de vereadores a ser preenchida por mulheres. A legislação eleitoral brasileira traz incentivos às candidaturas femininas. Os partidos devem indicar 30% de mulheres para candidaturas à Câmara dos Deputados e as candidaturas femininas têm direito a 30% dos recursos do fundo eleitoral e 30% do horário eleitoral de rádio e TV. Entenderam o que acontece? Quer dizer, resumindo o bagulho todo. Para vocês provar ser de outra raça, por exemplo, se amanhã ou depois eu cismar de me auto-identificar como pardo, eu tenho que provar. Mas se eu me também der na cabeça e eu me autodeclarar uma mulher, eu não preciso provar nada. Basta eu dizer que me sinto assim, vou lá no cartório, mudo meu nome e mudo o meu gênero. O que está certo, o que está errado? Porque para mim as duas coisas são iguais, né? A gente está aí se autodeclarando ser alguma coisa que a princípio não seria, né? Mas como é que você vai provar que uma mulher é uma mulher, que um homem é um homem, que um negro é um negro, que um pardo é um pardo, que um branco é um branco? Como é que fica? A gente viu aí o caso de uma deputada branca, né, que estava lá no palanque se dizendo uma mulher preta. Encerro minhas palavras dizendo a todos e a todas do meu orgulho de ser preta, de ser pobre, de ser mulher, mas estar aqui no 6º mandato para lutar. Esse tipo de confusão a gente vai ver muito ainda, né, por aí. Mas enfim, bom, queridos, era isso. Um beijo e até o próximo vídeo.